Beleza, agora sim. Maravilha. Bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia nossos guardiões. Muito bom estar aqui presente com vocês em mais um Guardiões Digitais Talks, hoje de número 35, né, para a gente compartilhar mais um assunto aí bem interessante com vocês. E o nosso tema de hoje vai ser falar um pouquinho sobre alta performance e resiliência, né, falar sobre armazenamento, falar sobre dados, e hoje com um convidado super especial aqui com a gente também. Mas antes de tudo, né, aproveito sempre para a gente falar um pouquinho sobre a nossa comunidade. Somos a comunidade então, dos Guardiões Digitais, né? Quem talvez esteja com a gente aqui no dia de hoje, que foi convidado por algum colega e ainda não está participando da comunidade, fica o convite então para acessarem o guardiõesdigitais.com.br e ali por dentro vocês já vão ter todas as informações. Tá certo? Nossa comunidade, além do nosso momento, né, digital, nosso espaço digital ali para networking, a gente faz alguns eventos presenciais também. Em 2024, a gente iniciou com nossos eventos presenciais em Santa Catarina. E em 2025, a gente teve um primeiro encontro no RS, né, dentro do SecOps Summit, onde a gente reuniu ali uma série de guardiões ali com a gente. E nesta semana, acredito que alguns de vocês que estão aqui conosco já neste momento estiveram presentes, então, no terceiro encontro dos Guardiões Digitais, né, também em Santa Catarina, onde a gente teve ali algumas novidades, bastante conteúdo, bastante networking, né, e teve também ali algumas dinâmicas bem interessantes ali para evoluir cada vez mais também o nosso conhecimento ali perante a segurança da informação. Somos a Introduce, somos a Supreme, né? Empresas então reunidas trazendo expertise de planejamento em tecnologia da informação, segurança da informação, cloud computing, e temos um propósito muito forte que é de construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através de tecnologia. E a gente acredita que esses momentos, né, que estamos fazendo inclusive com vocês aqui, Guardiões, vai fortalecendo cada vez mais esse propósito e cumprindo com ele. Alguns dos nossos cases que estão, né, presentes nas nossas histórias de crescimento, né, em construção aqui também. Então, agradeço também a esses guardiões que também estão aqui no nosso dia de hoje. E para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo, né? Hoje, a gente sempre repassa aqui por algumas jornadas de segurança, né, onde a gente vai, inclusive, trazendo conteúdo sobre elas. E temos, então, jornadas como a primeira jornada de escudo digital, onde a gente fala bastante de tecnologias, né, para apoiar todo esse crescimento dos negócios com segurança. A gente tem uma segunda jornada, onde a gente fala sobre os guardiões digitais, jornada que inclusive, né, trouxe aqui o nome da comunidade, que é uma jornada de Security Awareness, né, onde a gente fala aqui principalmente da parte de conscientização e leva um pouco mais de conhecimento aí adiante sobre o tema. Temos a terceira jornada de pilares de segurança, onde a gente entra no lado consultivo, né, pensando nos principais frameworks de segurança, né, políticas e todos os itens que vão nos apoiar também nessa jornada. A jornada 4, de segurança e ação, onde a gente entra com um time de segurança, né, de Blue Team, principalmente, aqui na área de segurança e ação, com o SOC 24/7, e também alguns times ali de Red Team para a parte mais ofensiva, perante a segurança também. E a quinta jornada, segurança corporativa avançada, a gente entra então com a nossa figura de VCISO, né, um CISO num formato virtual, digamos assim, onde a gente consegue, obviamente, trabalhar a segurança num formato estratégico para elevar o nível de maturidade dos negócios, pensando neste lado de cyber e de segurança da informação. Tá certo? E não vou me alongar muito, né? Hoje a gente tem um conteúdo bem rico para apresentar aqui para todos vocês. E o tema de hoje, então, ele é sobre armazenamento de dados, né? E esse tema ele não poderia vir ser mais quente, né? Porque o nosso convidado de hoje ele esteve recentemente também em Las Vegas acompanhando as principais inovações que o que vai ser apresentado aqui, inclusive a Pure Storage, acaba de apresentar também para o mundo, né? Com destaques aí para tecnologias que prometem transformar a forma como que a gente lida aí com performance, com resiliência, né, com sustentabilidade, quando a gente fala no tema de armazenamento de dados. A gente teve na semana passada um bate-papo bem bacana ali também sobre backup, sobre imutabilidade, sobre armazenamento, né? E hoje, então, eu apresento para vocês aqui o Everson Nunes, né, diretor da VNX Partners. Ele é especialista, né, um parceiro estratégico da Pure Storage, e ele vai passar para a gente um pouco mais sobre esse conteúdo aqui de armazenamento. O Everson ele tem mais de 22 anos de experiência quando a gente fala ali de tecnologia, né? E ele atua na linha de frente ali em arquitetura de soluções e infraestrutura, combinando sempre a tecnologia de ponta com uma visão estratégica para negócio. Então vai agregar bastante, né, a nossa visão aqui de todos olhando para esse tema.
E ao longo da carreira, o Everson ele tem se destacado por transformar desafios complexos em soluções eficientes e sustentáveis, sempre com foco em resultado e inovação, né? Algo que a gente fomenta bastante aqui dentro dos Guardiões Digitais também. Né? Então se preparem aí para insights valiosos, né, para alguns bastidores exclusivos, uma visão prática, né, sobre o que está por vir aí no mundo do armazenamento corporativo também. E Everson, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, né, de estar aqui com a gente no Guardiões Digitais Talks. E passo a palavra para ti, né? Agora o palco é teu aí com os nossos guardiões para trazer esse conteúdo bem rico aí que tu preparou para todos nós. Maravilha, Brian. Obrigado aí. Fico até lisonjeado dessa apresentação aí tão extensa. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Estar falando para esse grupo seleto aí que são os Guardiões Digitais, né? Te agradeço aí a oportunidade, também ao Esdras, também ao Maurício, né? A gente está bem contente, feliz de poder fazer parte dessa iniciativa tão interessante, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para a gente começar e dar início aí. Tudo certinho? Tá conseguindo ver aí? Tudo certo, já apareceu aqui a apresentação. E já fica o recado, né, Bruno, para os guardiões aí, quem tiver algum tipo de dúvida no decorrer, que é vontade de falar com a gente aqui no chat. Acho que o Everson vai tentar trazer vocês aí para o palco também, né, para interagirem, mas o chat está aberto aí para a gente ir falando também. Maravilha. Daí me sinaliza se tiver alguém que colocou alguma dúvida no chat aí, pode sinalizar. Beleza, pessoal, maravilha. Vamos dar início então. Vou começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre mim, né? Uma apresentação um pouco menos formalizada, né? Que a apresentação que o Brian fez, né? Então, meu nome é Everson Nunes, né? Sou pai do Marcos, marido da Paula, né? Tá ali o meu pequenininho ali embaixo. Sou empreendedor, tenho mais de 25 anos de experiência na área de TI. Aqui embaixo tem algumas fotos aí da minha carreira, né? Comecei a minha carreira mais formal, assim, como Service Desk, né? Então, ali tem uma foto de 2004 ali. Pode ver que parece que eu rodei sem óleo, né? A TI, ela sempre dá uma envelhecida boa, né, na gente, mas é uma carreira muito gratificante. Então, tive uma passagem na MC, né, que é uma multinacional aí da área do armazenamento, foi depois, posterior, foi comprada pela Dell. E também tive uma passagem da Dell como especialista em servidores, né, e também como especialista em produtos Oracle, né. Tive uma boa experiência também dentro da 2Cloud, a qual é uma empresa que eu fui fundador e fui CTO. Então ali tem uma fotinho ali num data center, inclusive foi aquele data center lá do centro que teve um incidente a posteriori, mas tem uma foto ali de histórico. Depois teve a equipe da 2Cloud ali, e por fim, momentos atuais aí, uma Oktoberfest que a gente participou junto com alguns clientes também, colaboradores aqui da VNX no ano passado, né? Então, tempos atuais. Além do meu cargo aqui na VNX, liderar essa equipe, esse time, também eu tenho uma iniciativa que é o Remb, né? Que é uma empresa de reembolso corporativo, que é uma startup que roda em paralelo aí a VNX. Tá? Fiquem bem à vontade aí, é um bate-papo, né? Vocês já estão em casa, eu que estou chegando agora no grupo, né? Então, fiquem bem à vontade de qualquer dúvida. Bom, falando um pouquinho da VNX, hoje o nosso foco é infraestrutura para segurança de dados, né? Então, a gente hoje trabalha com principais fabricantes aí de infraestrutura e segurança do mercado, né? E nos últimos 2 anos a gente tem trabalhado muito forte a parte realmente de armazenamento de dados, né? Então, focado bastante nessa parte, né? Eu vejo que hoje o armazenamento das informações, ele de fato ele é a última linha de defesa contra qualquer tipo de incidente cibernético, né? Então, nós temos, segundo o NIST aí, a parte de detecção, resposta, etc., mas a gente tem a última linha de defesa, que é o armazenamento. Então, existem outros parceiros, outros temas aqui que a gente pode futuramente abordar, né, até como backup também, né, como infraestrutura, mas hoje realmente a ideia realmente é falar um pouco de armazenamento em si,
e Pure Storage. Então, falando um pouco também do nosso patrimônio hoje, que são nossos clientes, né? Então, temos vários cases interessantes aí na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também em outros estados, né? E iniciando aqui, então, quando eu trabalhei na MC em 2005, 2006, né? Já se tinha um discurso muito forte, a ideia de Big Data, né? Então, se falava muito sobre esse conceito. E aí fui dar uma revisada, uma pesquisada a respeito sobre o que que a MC falava da mídia, né, sobre esse tema de Big Data, e já descobri essa reportagem aqui, que mesmo lá em 2001, a MC já comentava sobre esse fenômeno da explosão de dados, né? Só que nessa época aqui a gente estava falando de câmeras de celular ali muito básicas, né? Geravam arquivos ali de 200K, 150K. Então, de fato, ainda era algo, um armazenamento muito pequeno, muito baixo. Então, eu não entendia muito bem nessa época o que ia ser, de fato, porventura, esse Big Data, né? O que ia, como é que isso ia atingir, né? Porque os discos também dos storages eram pequenos, era 146 gigas, né? Então, se vendia storage com 500 gigas, 600 gigas líquidos ali, estava muito bem obrigado para armazenar muitas vezes uma empresa inteira. Mas a MC batia muito nesse conceito, né? E aí, em 2012, quando eu fiz a minha primeira viagem para Disney, né, com a minha esposa até, eu comecei a entender o que porventura seria esse Big Data, no momento que eu vi todo mundo com a câmera de celular apontada para o Mickey lá, para os personagens da Disney, né, tirando fotos. Então comecei a imaginar, poxa vida, onde vai ser armazenado toda essa informação? Então, hoje dentro do ambiente corporativo, nós temos também pessoas que as empresas fazem eventos, as empresas possuem projetos, as empresas estão trabalhando muito com a questão de dados, né? Então a gente tem essa explosão de dados ocorrendo hoje em dia também, né? Mas aqui em 2012, aí 7 anos depois da minha passagem da MC, realmente eu fui entender o que seria esse Big Data. Então, às vezes é muito importante para a gente estar ligado, conectado nessas tendências aí, porque de fato no futuro elas vão voltar e a gente vai conseguir entender e muitas vezes até prever algumas tendências aí do futuro. Então, falando um pouquinho sobre esse conceito, então, de explosão de dados, né? Atualmente, hoje em dia, né, olhando aqui dados de 2023, uma pessoa ela está gerando em torno de 1,5 a 3 gigabytes de dados por dia, né? Então, o nosso celular ele está coletando informações de GPS, né, onde a gente tem passado, a gente está recebendo imagens por WhatsApp, criando imagens, enfim, tirando fotos, gravando vídeos, né? Então, se for pegar todas as pessoas do mundo aí que são conectadas, a média de geração de dados por dia está nesse patamar. O armazenamento global, então, de dados, no ano 2000 era 0,1 zettabyte, né? E hoje está em torno de 175 zettabytes. Então, tem um aumento realmente exponencial disso. A estimativa, então, para 2040 são 800 zettabytes. Isso aqui está dando uma taxa de crescimento em torno de 34% ao ano, né? Então, é uma curva exponencial. Isso aqui pode ser, muitas vezes, aplicado à nossa empresa, no dia a dia. Então, imagina que esse ano nós vamos ter 100 teras, né? Provavelmente, no ano que vem, vai ter 130, 140 teras, e assim sucessivamente, né? Então, muitas às vezes em menor velocidade, claro, né? Não segue a tendência mundial, mas assim, uma coisa é certa, a quantidade de informações ela vai aumentar muito nas empresas e também na nossa vida pessoal. Todo mundo aí às vezes está sofrendo com algum backup do Google ou da Apple, né? O pessoal incomodando, enchendo o saco ali, então a gente começa a perceber que isso de fato aqui é algo que é um problema e nós estamos aqui para poder endereçar esse problema no mercado, né? Falando então um pouco sobre evolução tecnológica, com esse aumento de dados, né, o tamanho das informações, a tecnologia ela precisa ser aprimorada. Então a gente tem nos primórdios aí o HDD tradicional, né, o HD mecânico,
e ali a gente consegue extrair ali uma taxa de 100, 200 IOPS, né? O I/O é o conceito de input, output por segundo, né? Então, entradas e saídas de dados por segundo. Cada aplicação tem um tamanho de bloco de IOPS, né? Geralmente os bancos de dados eles têm blocos menores, né? Então tem uma tendência a fazer mais I/Os em blocos menores. E, por exemplo, o backup seria um exemplo de menos I/Os e blocos maiores, né? Por isso que o disco mecânico ele tem uma boa performance para backup, né? Porque ele está, vamos dizer assim, na sua zona de conforto, seria gravação sequencial, né? E não tem tanta performance assim o HD tradicional para banco de dados, né? Então a gente consegue acompanhar aqui a evolução da velocidade, né? Já no SSD de 6 para 12 gigas, né? O aumento também de quantidade de IOPS em cada módulo de SSD, né? Eu sou mais velho, eu fico chamando de disco SSD, mas a gente sabe que não tem mais o disco, né? Enfim, é um módulo flash. E vocês podem observar também a questão aqui da interface, né? Então a gente tem a interface SCSI, que tinha uma fila e 32 buffers. A interface SAS já tem 16 filas e 256 buffers. E agora, digamos, o armazenamento atual, né? Quem está comprando um storage nesse momento e quer estar atualizado no mercado, a tecnologia atual é o NVMe, que pode chegar a mais de 32 gigas por segundo, né, e mais de 1 milhão de IOPS, um único módulo, e a interface dele de conexão é diretamente a PCI Express, né? Então, os storages atuais, eles têm um switch PCI Express, onde cada módulo é conectado diretamente na PCI Express e não depende mais de uma controladora, RAID, né, que fala SAS, e aí agrega os discos, etc. Os módulos, eles operam de maneira individual, conectados diretamente aí na PCI Express, dando uma velocidade muito maior de acesso. Existe um estudo que mais ou menos hoje dentro de um storage empresarial, após colocar o SSD, após o 50º SSD, né, o 51º, segundo, 51, 52, 53, não há nenhum tipo de aumento de desempenho, porque se chega de fato no limite da interface SAS, né? Então não adianta uma empresa colocar 100 SSDs, por exemplo, dentro do storage antigo, que ele não vai performar mais, porque ele tem uma limitação no barramento SAS, né? E o NVMe a gente já não encara esse desafio, porque hoje existe uma abundância na sua interface de conexão. Tranquilo, pessoal? Vou tocando então. Bom, e qual que é o impacto, então, na sua empresa? Né? Isso aqui vai um pouco dos dados aí da nossa experiência atual, até coloquei aqui, que é, segundo o Instituto VNX Data, né? Geralmente empresas que possuem aí de 1.000 a 2.000 computadores, elas têm um armazenamento em torno de 50 a 100 terabytes de dados. Tá? Então, se for agregar fotos, imagens, etc., isso aqui sem considerar backups, né? Quanto tempo demora para a gente fazer uma migração desses dados? Então, digamos assim que eu precisasse comprar um storage novo. Eu tenho um storage antigo, comprei um storage novo de outra marca. Quanto tempo demora para migrar esses dados, né? Então, a gente tem aqui o cenário pessimista, realista, otimista e a utopia total, né? Então, por mais que os servidores hoje em dia possuam interfaces de 10 GB, 25 GB, a gente nunca consegue utilizar isso aqui a pleno, né, nessas migrações. Porque, do outro lado, no lado antigo, a gente tem uma interface SAS, a gente tem discos mecânicos, muitas vezes, nós temos uma grande quantidade de arquivos também, então, um file server, por exemplo, com milhões de arquivos, ele não consegue acelerar, não é um blocão único, um arquivo grande, único, que ele vai conseguir acelerar e utilizar todo o potencial da interface de rede. Então, ele fica, para cada arquivo, ele fica aumentando, diminuindo, não consegue utilizar o potencial todo. Isso aí vai aumentando a quantidade de horas, né? Então, aqui é um cálculo sustentável, se a gente precisasse migrar 50 tera de dados, né? Numa interface aí de 2 GB,
digamos que ele conseguisse manter 2 GB sustentável, demoraria 55 horas para fazer essa cópia completa, essa migração, né? Então, pensando assim, poxa, 55 horas, colocando 24 horas, um final de semana, a gente tem 48 horas. Não, tudo bem, até posso utilizar daqui a pouco, fazer uma migração no final de semana, eu migro uma parte, no outro final de semana eu migro outra parte, né? Mas e a próxima migração? Daqui a 5 anos, quando eu for fazer o refresh do meu data center, quantos terabytes vão ser? Como que vai ficar essa janela, né? Então, muitas vezes o fato de a gente não pensava muito nessa questão da vida do armazenamento, mas os dados eles vão continuar com a gente por muito tempo. Mas o problema ele era pequeno, né? O problema ele era um problema de 500 GB, de 600, de 1 tera, e agora o desafio ele é um desafio de 50, de 100, e provavelmente daqui a 4, 5 anos nós vamos estar falando de um desafio de 300, 400, 500, meio petabyte, né? Então, com isso, é muito importante que a gente tenha essa visão a respeito do futuro. O que a minha decisão de hoje ela vai nos trazer no futuro, né? Ela vai me trazer um conforto, ela vai me trazer um estresse. Então, isso é muito importante. Falando um pouquinho, eu sei que vocês já estressaram na apresentação passada, né? Falando um pouquinho de backup, que não é o propósito da apresentação hoje, mas só para vocês terem uma ideia, aqueles 50 teras, qual é o tamanho do armazenamento de backup que eu preciso para armazenar esses 50 teras com uma taxa de alteração em torno de 5% ao dia, uma retenção de 5 anos, com uma taxa de crescimento de 10% ao ano, né? E com backups aí dos últimos 14 dias, das últimas 10 semanas, dos últimos 12 meses, dos últimos 5 anos. Então, um backup, vamos dizer assim, padrão, completo, direitinho, com toda a política de retenção. Então, aqueles 50 teras eu vou precisar dentro da minha empresa mais 383 teras para fazer essa retenção desses 50 teras e ter o backup consistente, né? Então, hoje em dia, existem projetos de backup, dependendo da demanda do cliente, de retenção, que ele é mais caro que o projeto de produção. Então, isso já é um fenômeno que a gente consegue observar em alguns projetos que a gente trabalha. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, a questão do gerenciamento de dados longo prazo, né, uma decisão estratégica. Aqui o slide tem um pouco de texto, que eu quis deixar de propósito até para consulta posterior, né, mas realmente é esse pensamento, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Sobre essa questão da longevidade da tecnologia, né? Qual é o fabricante que eu vou escolher hoje que daqui a 10 anos ele vai estar com a nossa empresa ainda, né? Então, se a gente começa a observar no mercado, a gente vê muitas fusões e aquisições, né? Então, a própria Dell adquiriu empresas, a HP adquiriu empresas, né? Outros fabricantes também fazem aquisições, fusões, e essas tecnologias, muitas vezes, elas vão não sendo compatíveis uma tecnologia. Então, o que eu vou comprar hoje, ele é compatível com o futuro? Sim ou não, né? Qual que é o custo total de propriedade? Então, muitas vezes, a gente também tem esse ciclo de vida. Existem storages hoje sendo vendidos ainda no mercado que foram lançados em 2016. Então, a gente tem um storage, digamos, já há 9 anos em linha de produção. Será que se eu comprar esse armazenamento hoje, daqui a 3 anos eu vou ter um módulo para ele, né? Por mais que ele esteja em garantia, né? A garantia sempre ela é uma garantia de break and fix, né? Estragou, eu conserto. Mas daqui a 3, 4 anos, se ele já está 9 anos a vida dele, será que daqui a 3, 4 anos eu vou conseguir encontrar um módulo para fazer uma expansão? Uma placa de rede para fazer uma expansão de portas, ou um módulo para fazer expansão de armazenamento? Então, isso é uma pergunta. Muitas vezes a empresa não se preocupa muito com isso, olha só para o preço atual, né, e não se preocupa realmente com a vida desse equipamento, né? Isso aí pode ser que daqui a 3 anos o fornecedor chegue e diga o seguinte: olha, esse modelo eu não tenho mais. Se você quiser expandir, você vai ter que comprar um storage totalmente novo. Qual que é o custo de fazer isso, né?
Questão de menor impacto em migrações, então essas famílias diferentes, né, marcas diferentes, elas causam uma migração com disrupção. Não? Então é necessário desligar o storage antigo, fazer a migração, desligar. Não é possível fazer a movimentação desses dados aí de maneira online. Né? Então isso causa realmente essas janelas de migração. Sobre a parceria tecnológica ali, é importante também focar nisso. Hoje nós temos fabricantes no mercado que atuam em várias frentes. Então fazem a questão de venda de servidores, venda de desktops, venda de notebooks, venda de equipamento de rede, né? Se um produto de armazenamento desse fabricante ele vai mal, vai acontecer alguma coisa com essa empresa? Será que não é melhor aqui trabalhar com um fabricante mais especializado naquele produto? Porque se ele porventura vier a pisar na bola, aquele ali é o produto único dele, é armazenamento, né? E a questão aqui de padronização e escalabilidade, né? Tentar manter o ambiente sempre o mais compatível possível, com famílias de storage que se conversam, com uma plataforma única de gerenciamento. Né? Isso aqui é bem importante também, não só para a parte de armazenamento, mas também para a parte de segurança. Também é bem legal assim, trabalhar com um ecossistema. Né? Aí coloquei uma figurinha ali da propaganda da Tigre ali, fuja do mico. Para quem é mais antigo vai lembrar dessa propaganda aí. Bom, então, falando então sobre armazenamento seguro e resiliência cibernética. Hoje em dia não tem mais como a gente desagregar esses dois temas, né? Todo investimento de infraestrutura, ele também precisa ser pensado do ponto de vista de segurança, né? Então, quando a gente trata de infraestrutura, a gente pensa em disponibilidade, a gente pensa em performance, a gente pensa em recursos, né? Espaço, memória RAM disponível, espaço de armazenamento, né? Mas não tem como a gente desconectar mais os temas. Não tem como eu comprar um storage novo pensando assim, é só um armazenamento. O que esse equipamento ele pode trazer de segurança para minha empresa? Ele pode agregar à minha empresa, né? Então a gente tem aqui tópicos bem chaves aí dessa jornada. O primeiro deles é a imutabilidade de dados, né? Que pode ser feita tanto através do backup quanto através do storage também de produção, né? É muito importante, às vezes, dar uma espizinhada nesse tema, se dar uma estressada nesse tema, para ver se de fato não há nenhum tipo de forma de desabilitar ou invadir, ou como dar um bypass nessa imutabilidade. Então, às vezes, os fornecedores têm a imutabilidade até a primeira página, e quando passa para a segunda página, tem alguma forma de fazer dar um bypass, né, se passar por essa imutabilidade, né? Essa evolução do armazenamento, da velocidade, da mídia, hoje nos permite ter a capacidade de ter fotografias do ambiente contínuas, né, de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 minuto, de 10 em 10 minutos, dependendo da tecnologia, e essas fotografias dos dados, elas vão, de fato, nos ajudar a ter um RPO mais curto, né? Então, o RPO é o último ponto disponível para fazer a restauração onde o dado estaria válido, né? Então, digamos, se eu tenho fotografias dentro do meu armazenamento de 5 em 5 minutos, né? O meu RPO, o meu último dado válido é 5 minutos atrás. Né? Então, se um ataque ele ocorreu às 10 horas da manhã, eu tenho uma imagem válida às 9h55. Algumas pessoas vão comentar, poxa, mas aí de repente o script do hacker já estava no ambiente, né? Como é que eu tenho certeza que o ambiente está limpo 5 minutos atrás? Não, você não vai ter certeza que o ambiente está limpo 5 minutos atrás, mas sabe que o ambiente estava rodando, estava íntegro, e é necessário daí, no caso, fazer uma restauração dos dados, voltar, e aí depois uma sanitização do ambiente, né? Cortar o acesso à internet, etc. Mas você está online. Né? Hoje, um grande dano das empresas está vinculado não só à perda das informações, mas também ao dano de imagem. Né? É muito difícil hoje você segurar a informação de que uma empresa foi atacada por um dia, 2 dias. Né? Então, os próprios funcionários começam a comentar isso a respeito no mercado, comentam em casa, enfim, com amigos, etc., porque não estão indo trabalhar. Então, o dano de imagem ele é muito importante. Então, ter uma ferramenta que te possibilita fazer essa restauração rápida pode reduzir muito essa questão do dano de imagem, né? O isolamento lógico também
ou air gap, né? Então é um conceito de realmente poder isolar as informações. Então pode, por exemplo, uma unidade de fita, né? A unidade de fita, ela é muito, vamos dizer assim, às vezes é muito visada, muito, o pessoal bate muito na fita, né? Ah, que é difícil, é complicado, é lento, mas ela é isolada logicamente, né? Logicamente, no momento que tu tira a fita do drive, guarda numa gaveta, não tem como o hacker acessar aquela fita pela internet. Então, de fato, é um conceito bem interessante e ainda está vigente. Tem muitas empresas ainda que utilizam e muitas empresas estão sendo salvas pela fita, né? A recuperação rápida, que nem eu comentei, essa questão de voltar rapidamente, isso reduz o dano de imagem. Integração com soluções de segurança, então o fato de um armazenamento poder estar integrado com o XDR, por exemplo, para fazer esse reporte de alguma anomalia, uma taxa de alteração muito grande, um aumento de CPU do storage, isso aí pode reportar para um XDR que está integrado com as demais soluções de segurança, como Fire, como EDR, e pode gerar um comportamento estranho ali e gerar um evento de segurança mais completo, integrado com o restante das soluções, pode sinalizar ao administrador realmente que tem algo acontecendo, né? Tudo isso aqui é fundamental, então, para o plano de quantidade de negócio, né? Isso aí é um tema que o pessoal dos Guardiões, aí, o pessoal da Introduz também comenta bastante, que é essa questão da resiliência da empresa, né? A continuidade dos negócios, compliance. Então, isso tudo aqui é tema de checklists de compliance, de ISO 27001, NIST, né? E demais frameworks, né? E a questão do Zero Trust. Então, muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Mas hoje em dia também muitos profissionais de TI e outros profissionais também dentro da empresa, eles são cooptados por atacantes externos. Então a gente não sabe, muitas vezes pode ser que o administrador da rede ali, o domain admin, ele tenha, digamos, ele esteja trabalhando e atuando diretamente com o hacker, né, com objetivo financeiro ou objetivo de vingança, né? Então é muito importante que as soluções de segurança elas tenham também uma proteção contra o próprio administrador delas, né? Então isso aqui é interessante. Então, a proteção eficiente não é apenas aí evitar ataques, né? Mas é garantir que a recuperação seja rápida, confiável aí e completa. Legal. Falando... Everson, teve um questionamento aqui do Jonathan. Eu acredito que já tenha respondido, tá? Esse teu slide anterior, mas ele questionou quais mecanismos de segurança nativa você destacaria no Pure Storage que mais ajudam no enfrentamento de ransomwares. Maravilha. Vou chegar lá, mas é a questão dos snapshots, das cópias imutáveis, né? Mas aí eu vou dar uma discorrida aqui a respeito dos conceitos e aí depois a gente vai para o Pure Storage e a gente consegue até passar mais rápido. Legal. Beleza? Então, falando dessas bases, né? Então, a gente falou sobre a base da velocidade, do desempenho, né? E agora a gente fala especificamente sobre a tecnologia, né? O que nos proporciona fazer essa restauração rápida, né? Por que isso é possível? Então, a gente falando de desduplicação de dados, né? Não é feitiçaria, tecnologia, é algo muito interessante que surgiu ali ao redor do ano 2000, aplicado de fato aí a backup, né? Aonde a gente consegue de fato quebrar os arquivos, né? Quebrar as informações em blocos para que os blocos iguais não sejam armazenados 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Isso pode criar aí, foi um conceito que foi implementado pela Data Domain aí no ano de 2004, né? Inclusive, um dos investidores da Pure Storage foi uma pessoa que era sócio da Data Domain e após vender a Data Domain para a Dell, né, ele manteve algumas patentes de desduplicação e o investimento dele na Pure Storage foi o investimento dessas patentes, né? Então a gente vê que às vezes a gente vê a questão outras empresas também, como Juniper, Fortinet, né? Sempre tem uma semente ali, ex-funcionários da Juniper foram para Fortinet. Então aqui também tem um link aí dessa parte de desduplicação lá do passado com a tecnologia que é aplicada hoje em dia, né? Então, inicialmente, essa tecnologia, pelo fato de demandar muito processamento também, né? Ela foi utilizada num processo
pós-gravação, na parte de backup, né? Mas hoje evolui e é possível fazer esse processo de maneira inline, né? Ou seja, quando o dado entra, ele já vai quebrando, fatiando os dados e todos os blocos iguais que já possui, ele simplesmente diz para o servidor, já tenho, faz um mapeamento, faz um mapa de como montar aqueles dados com os blocos que já tem, e isso tem muitas vezes uma redução de até 90% do espaço, cria a questão de economia de energia, refrigeração, espaço físico, né? Os equipamentos ficam menores, não precisam tantos módulos, consolida a questão das cargas de trabalho e é ideal também tanto para backup quanto para produção, né? Então hoje não tem mais como a gente pensar também em adquirir um storage sem esse tipo de tecnologia, a não ser que seja um dado muito ruim, né? Qual é o dado muito ruim? O dado muito ruim, por exemplo, são um CFTV, por exemplo. Né? O CFTV ele já é um formato que ele já está compactado. Né? Lá na origem, ele já tem os codecs, né? Esses codecs já compactaram bastante, já desduplicaram bastante ali a informação. Então, ele é um formato de arquivo que ele já nasce otimizado. Então, esse tipo de formato, muitas vezes, não compensa muito trabalhar com storages com desduplicação, porque não vai ter um grande ganho. Apesar que, mesmo assim, dentro da Pure Storage, a gente consegue, às vezes, de 20% a 30% de ganho, mesmo em cima de um formato já compactado. Né? Continuando, então, como é que a desduplicação vai operar? Hoje, dentro das organizações, né, um dado muito importante, e aqui eu estou trazendo, vamos dizer, o melhor cenário possível, né, que é o cenário de banco de dados. Né? Praticamente todas as empresas aí vão operar com banco, seja MySQL, Oracle, SQL Server, né? E um banco de dados corporativo, normalmente, ele vai alcançar uma taxa média de redução em si de 3,5 para 1. Tá? Então, ou seja, 1 TB de dados, né, ele vai ocupar aí em torno de menos de 300 GB dentro do módulo de armazenamento após passar um processo de desduplicação. Porque o banco de dados, ele, em essência, ele é texto, né? Então tem muita coisa repetida ali dentro. Então, em si, vamos dizer, tu vai guardar um cadastro de cliente. Daqui a pouco, se as tuas tabelas não estão bem organizadas, toda vez que tu vai gravar o estado, Rio Grande do Sul, a informação é repetida. Então, tem muita coisa repetida dentro de banco de dados. Então, geralmente, se consegue essa taxa. Mas qual que é a grande mágica aqui da desduplicação? No momento que a gente tem uma cópia de produção desse banco, né? Então, um banco que roda da produção, nós temos uma cópia para homologação e também uma cópia para desenvolvimento dentro lá do módulo, depois de passar pelo processo de desduplicação, na verdade, nós temos 3 cópias idênticas do mesmo dado, que no storage tradicional, se fosse 1 TB, ele ocuparia 3 TB de armazenamento. E já dentro da desduplicação, pelo fato da gente ter essa taxa de 13,5 para 1 dentro do storage, o primeiro banco vai ocupar em menos de 300 GB, o segundo banco vai ocupar 0 e o terceiro banco vai ocupar 0. Né? Então, você pode ter várias cópias da mesma informação sem estar realmente, de fato, gastando armazenamento. Claro que se esse banco de homologação ele for alterado, né, ele for inserido novas informações, isso também vai entrar no processo. Mas aquele dado original, ele não vai ocupar nenhum espaço. Né? Então, hoje, quando a gente fala sobre sizing, né, fazer o sizing para fazer a aquisição de uma storage, a gente não olha mais quantos olha também, né, claro, mas não olha só para a quantidade de módulos, mas sim a quantidade de módulos versus o tipo de dado que vai ser colocado ali dentro. Porque muitas vezes a gente consegue atingir taxas de 2 para 1, 3 para 1 no cenário global do armazenamento. Maravilha, pessoal. Então vamos tocando. Tem mais alguma pergunta, algum comentário aí, Brian? Vou tocando. Anderson, pegando nesse gancho que tu comentou agora da desduplicação, recebi um questionamento aqui, que ele é mais voltado para a questão da performance da entrega do dado após a desduplicação. Né? No sentido de o dado foi desduplicado, para realizar o acesso a essa informação depois, ele demora mais para a entrega da informação? Zero. Hoje, por exemplo, dentro do Pure Storage não tem como desligar esse recurso.
Então, existem fabricantes que é necessário desligar, né? Que existe a funcionalidade, mas se começa a utilizar muito, o fabricante ele diz para desligar, né? No caso da Pure Storage, não existe o botão de desligar da desduplicação. É algo nativo e é uma promessa, na verdade, uma promessa, e é uma promessa que é cumprida no dia a dia, que são as latências, né? Então, a Pure, por exemplo, ela tem basicamente duas linhas de armazenamento, né? Então, ela tem uma linha que garante latências menores que 1 milissegundo, com a desduplicação ligada, e tem uma outra linha que garante latências menores que 4 milissegundos, né? Que é um terabyte que tem um custo um pouco melhor. Então, como existe esse compromisso de entrega de latência, né? E a gente vê que é entregue, né? Não tem nenhum tipo de problema com essa questão da desduplicação hoje de performance. Legal, show de bola. Beleza, virando então um pouquinho aqui para falando sobre a Pure Storage especificamente, como é que a gente pega todos esses conceitos, essa importância, né, do que a gente tem que olhar e como é que a Pure responde a cada uma desses pontos, né? Então, falando aqui de quadrante mágico do Gartner, é bem batido no nosso mercado, né? Mas sempre que uma empresa, quanto mais à direita a empresa está, maior a tecnologia dessa empresa, né? Maior a visão, maior a inovação, e quanto mais para cima a empresa está, maior a força comercial dessa empresa. Então é assim que a gente deve ler o quadrante mágico do Gartner. Então a gente tem nos líderes aqui a Pure, a HP, a NetApp, a IBM e a Dell, né? E a Pure Storage ela está há 11 anos presente no quadrante mágico dos líderes, tá? E ela está há 5 anos como líder absoluto do mercado. Então ela tem realmente essa visão e continua inovando e continua mantendo a sua posição aqui. Falando sobre market share hoje, mas eu não conheço essa Pure Storage, né? Da onde é que vem essa empresa, etc. Mas se a gente for olhar hoje para a market share, como é que está o mercado, as vendas atualmente, né, a gente consegue enxergar esse panorama. Né? Então, a gente, hoje, mais ou menos 20% já dos storages que são vendidos no mercado, eles são pure storage. Isso aqui nós estamos falando sobre mercado em geral, global. Né? Então, a gente tem ali uma liderança da Dell, que vende bastante ainda, a NetApp também, né, IBM, HP, mas assim, olhando vamos dizer, a cada 100 storages vendidos, né? A Pure vende 20, a Dell vende 27, a NetApp vende 18, a IBM vende 9. Então a gente consegue ter uma visão aí a respeito de como que está o mercado, né? Quem que está crescendo nesse mercado, né? Falando aí sobre a história, então, a Pure Storage ela nunca teve um disco mecânico, um HD mecânico. Então todo o algoritmo dela foi desenvolvido em cima da tecnologia flash. Não sei se você sabe, mas dentro de um módulo SSD tradicional de mercado, ele tem um software de adaptação de setor e trilha. Então, o servidor ele ainda acha que está falando com setor e trilha. Então, aí, ali dentro tem um software que faz essa questão da tradução para posicionamento flash. Então, isso não existe dentro da Pure Storage. Por quê? Porque ela já foi nativamente desenvolvido para Flash, né? Então aqui tem a questão da evolução da empresa, né? A inovação. Falando um pouquinho então do mercado, enquanto o mercado ele foi melhorando o que tinha e foi fazendo retrofits na mesma tecnologia, a Pure foi inovando. Ela criou um chassis que consegue absorver as tecnologias do futuro, controladoras novas, módulos novos, sem trocar o chassis, né? Ela foi a primeira empresa a utilizar o NVMe nativo e assim sucessivamente, né? Falando então um pouquinho sobre hardware e as diferenças do mercado, né? Atualmente aqui à esquerda, então a gente consegue ver como que funciona um storage tradicional, né? Então outras marcas que não são a Pure Storage. Basicamente o storage hoje ele tem dois servidores, que é um servidor. Basicamente tem dois servidores que são as controladoras e esse servidor ele tem multifunções. Ele vai fazer o cache, vai fazer o RAID, que é a segurança dos HDs, vai fazer compressão, desduplicação, criptografia, replicação e snapshots. E os módulos, eles só têm a função de fazer o armazenamento.
Eles não têm outra função que não armazenar os dados, né? Então, ou seja, quando ocorre uma falha de uma controladora, há queda de performance, por mais que seja um storage de 0 km. E a Pure não. A Pure ela delegou para os módulos funções da controladora, que o mercado toca na controladora, a Pure toca no módulo. Então, por exemplo, o cache, o RAID, a compressão e a desduplicação e a criptografia é feita no módulo e não mais nas controladoras. E isso é feito de maneira distribuída. Cada módulo da Pure Storage possui processamento, memória e armazenamento e um sistema operacional. Então, ou seja, isso dá muita performance e o storage da Pure ele tem um desempenho muito bom até em falha. Então, se a gente pegar toda a oferta do mercado, pegar um Pure Storage, ele vai entregar a mesma performance em falha ou funcionando perfeitamente. Todos os outros storages do mercado em falha vai ter uma degradação de performance. E as controladoras, então, ficaram livres para quê? Para fazer a parte de replicação, o snapshot e o safe mode, que é a segurança contra ataques, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente tem uma diferença aqui, em essência, de arquitetura frente ao mercado. Tá? Como comentei, então ele é 100% NVMe, 100% flash. Em caso de uma falha de uma controladora, vai manter a performance. Se ele estiver cheio, ele vai manter a performance igual. E a compressão e desduplicação, como é feita nos módulos, ela de fato ela vai entregar essa performance, não vai ter nenhum tipo de queda de performance em nenhum caso. Né? Falando então sobre segurança, imutabilidade, snapshots e safe mode. Então, esse aqui é um grande diferencial em toda a linha de storage da Pure. Aqui à esquerda a gente tem o Flash Array e à direita a gente tem o Flash Blade. São duas linhas distintas, né? O Flash Array ele vai falar blocos de dados, né? E ele também tem ele também fala arquivos, tá? Ele pode falar NFS ou CIFS, mas ele opera melhor como bloco. Né? Então, como iSCSI ou Fibre Channel, né? Então ele vai falar blocos. E à direita a gente tem o storage do futuro, que seria o storage focado em IA, focado em HPC, focado em archive de grandes documentos, que o FlashBlade ele não vai falar blocos, ele vai falar arquivos. Então ele vai falar NFS, CIFS e S3. Então, ambas as tecnologias, tanto a linha FlashArray quanto a FlashBlade, eles estão protegidos pelos snapshots seguros. Tá? Como que isso acontece? É o chamado Safe Mode com Zero Trust. Quando a gente faz a implementação de uma caixa de Pure Storage, a gente convida 5 pessoas distintas da empresa, até 5 pessoas, mínimo 3 até 5, para fazer um cadastro de uma senha de segurança, né, um PIN de segurança. Então, existem configurações de segurança, por exemplo, eu quero manter minhas cópias de segurança disponíveis por 7 dias. Legal. Se eu quiser reduzir a minha cópia de segurança de 7 dias para um dia, vamos dizer que um hacker conseguiu o login do storage e ele quer reduzir a segurança para poder fazer o ataque e, de fato, conseguir sequestrar as suas informações. Ele vai reduzir essa segurança. Então, para reduzir a segurança, a gente configura no equipamento que são necessárias no mínimo 3 pessoas. Então, a gente pode ter uma pessoa da área de TI, um diretor industrial, um diretor comercial, por exemplo, o diretor de RH. Então, pessoas que estão fora da TI. Então, com isso, a máquina mesmo se defende do próprio administrador ou de um hacker com a senha do próprio administrador. Né? Então, isso aqui é o conceito de Zero Trust. Para desligar a segurança do equipamento ou reduzir a segurança do equipamento, é necessário, no mínimo, 3 pessoas, mais 2 engenheiros da Pure Storage em regiões distintas do suporte. Então, é necessário um engenheiro nos Estados Unidos, um engenheiro na Europa, um engenheiro na Europa, um engenheiro na Ásia, dependendo do horário, né? E ainda o pessoal da área comercial da Pure local que fez a venda vai ser comunicado. Se pode fazer o desligamento da segurança, e esse desligamento é feito diretamente através do suporte da Pure Storage. Né? Então é necessário uma série de fatores, né? Seria muita teoria da conspiração aqui para poder desligar a segurança do equipamento.
E, Emerson, parece aquelas cenas de filme, né? Onde a gente vê quando alguma ação muito crítica tem que ser feita, tá lá o presidente, mais alguns assessores, cada um com uma chave, né? Para colocar e conseguir Exatamente. liberar para fazer alguma operação. E Uhum. parece algo simples, né? Colocar tantas chaves assim, de pessoas diferentes. Mas é algo que a gente não vê no mercado, né? Difícil de Não, tu não ver uma solução que provê esse tipo de atividade, né? isso, Geralmente, a pessoa, por ser administrador, tem poder, vai lá e faz o que quer, né? E aqui já é exato. uma forma de garantir que, por mais que o administrador seja impactado, a informação, né? Nosso maior bem hoje dentro dos negócios está ali segura, né? Precisa de mais atores, digamos. Exatamente. Eu digo assim que o Pure Storage hoje ele é o único equipamento de armazenamento do mercado que engaja quem paga a conta. Né? Então você pode engajar o diretor financeiro no processo, pode engajar o dono da empresa no processo. Olha, eu preciso do teu ok para desligar a segurança do equipamento. Então isso tem muito valor. Muitas vezes toda a parte de infraestrutura de TI para o board da organização é uma caixa preta. E aqui não vai ser mais uma caixa preta, vai ser algo que vai depender de um login, de uma senha, de um PIN de segurança do dono da empresa para poder desligar a segurança do equipamento. Tá? Então, existe essa tecnologia em outros players? Existe. Como? Geralmente abrindo o chamado no suporte técnico. Né? Então, tu vai ter que abrir um chamado, etc. Mas, assim, uma pessoa da TI pode abrir um chamado no suporte técnico? Pode. Né? E se essa pessoa da TI está cooptada de fato para poder fazer isso? Né? Então a gente sabe que quem é de TI consegue assumir o e-mail de outra pessoa, consegue ler o e-mail de outra pessoa, consegue mandar e-mail como outra pessoa dentro da empresa. Então a gente tem muitos poderes na área de infraestrutura hoje de TI, né, e cibersegurança. Então aqui de fato é uma forma da empresa se proteger como um todo. Né? O pessoal mandou aqui no inbox, Emerson, uma pergunta pedindo se para fazer o restore do snapshot também é necessário essas pessoas. Não. Ou se não. Não. Para fazer a restauração não precisa. Precisa das pessoas para colocar o equipamento online, para fazer a configuração dessa proteção e para desligar a proteção ou reduzir a segurança. Vou dar um Legal. exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim aonde que precisaria colocar as pessoas. Vamos dizer que o storage estava com 70% de uso. E eu estou ocupando lá em torno de 15%, 12% de armazenamento com essas proteções, né? E aí, inadvertidamente, o pessoal começa a colocar um CFTV para cima do storage. Ele vai começar a guardar muita informação diferente. Daqui a pouco ele vai lotar, vai chegar a um determinado ponto. Então, nesse patamar, eu vou precisar daqui a pouco acionar as pessoas, desligar a segurança para poder remover esse CFTV, remover essas imagens e tal, para poder voltar ao equipamento. Tem concorrente no mercado que tu não consegue desativar a segurança, sabia? Tu até habilita, mas tu não desativa. Então, ou seja, tu vai ter que esperar 7 dias com o teu storage parado para poder voltar à produção. Não tem o que fazer. Então, também é importante ter uma forma segura para poder desativar a segurança em caso de um problema de operação. Né? Mostrando aqui, então, um pouco da console. Então, a gente consegue enxergar claramente dentro da console da Pure os conceitos. Então, a gente tem ali o array, é o storage. Os hosts, servidores. Os volumes são os volumes que a gente vai entregar para os hosts, né? O C, o D, o E, enfim, as unidades, né? Os protection groups são esses grupos de proteção. Esse volume 1, 2 e 3 eu quero proteger de 5 minutos. Esse volume 4, 5, 6 eu quero proteger de hora em hora, porque são servidores que não alteram muito. Né? E os pods são os pods de replicação. Quando eu tenho mais de uma Pure Storage, eu quero fazer uma replicação ou ativo-ativo, ou ativo-passivo, enfim, assíncrono, síncrono ou assíncrono. Né? Então é uma interface bem simples de gerenciar. Falando então de vida, né, tempo de vida, a Pure tem um diferencial muito grande, né, que é o Evergreen Forever. O Evergreen seria o programa de garantia, suporte da Pure Storage. E o Evergreen Forever permite ao cliente que ele faça um pagamento de uma manutenção um pouquinho mais elevada do que a manutenção tradicional,
só que no 6º ano o cliente ganha um refresh do equipamento. Ou seja, você não vai precisar mais trocar totalmente de storage. Essa migração vai ocorrer daqui a 6 anos, vai ter um refresh completo do teu equipamento, no mesmo, vamos dizer, eles fazem um refresh das controladoras, mas se mudar o chassi, vai mudar o chassi, se mudar o módulo, vai mudar o módulo, no mesmo armazenamento contratado. Então, se você contratou 100 teras, daqui a 6 anos vai fazer um refresh, vai permanecer os 100 teras, mas não vai ser necessário ter uma parada, downtime, migração. Todo esse refresh vai ser feito de maneira online, pode ser feito em horário comercial, sem nenhum tipo de parada, tá? Então, o cliente nunca mais vai ter que investir na aquisição de um storage completo, né? Não vai passar pela questão da migração de dados. Tem a possibilidade de fazer aquisição do storage com 1 ano de garantia, por exemplo, e ir renovando todo ano, colocando isso como uma despesa, né? Mantendo a recorrência anual dessa renovação. E após o 6º ano, vai ganhar o seu refresh, e após isso, de 3 em 3 anos, ganha o refresh. Daí os refreshes ficam mais curtos. Então, esse é o programa Evergreen Forever. Ele tem um custo um pouquinho mais elevado? Tem, mas é uma possibilidade e é um diferencial. Então, se a gente for olhar para outras marcas, existem programas de leasing, por exemplo. É um leasing, é um serviço, em 5 anos tem que devolver o storage, pegar um novo, e aqui não. Aqui é o mesmo storage, só que ele sofre por um processo de atualização, né? Partindo já para o final, assim, só para dar uma ideia para vocês, né? Aqui a gente tem um storage de baixíssima latência, né? O storage é o primeiro, digamos assim, é o menor que tem na linha X, é uma latência menor que 11 milissegundos, e o espaço disponível desse storage de 11 terabytes de módulo, considerando aí uma taxa de redução de 3 para 1, ficaria em torno de 17 TB, né? O terabyte é dividido por 1000, né? O TIB é dividido por 1024, que é o real, né? Quando a gente formata lá o volume, de fato, o TIB byte é o que a gente utiliza, né? Então, até tem um erro aqui. Esse aqui é expansível até 90 teras, tá? Não 260, que eu copiei do outro slide. Tem 100 mil snapshots imutáveis, faz de 80 a 100 mil IOPS e consome 1.300 watts aí em 3 usos do hack. Aqui, então, latências menores que 1 milissegundo. Aqui a gente tem um outro produto, né, que é o RC20. O RC20 ele é um produto que vai entregar latências menores que 4 milissegundos, então ele tem uma latência ligeiramente maior do que a máquina X, né? Só que a relação do terabyte dele é bem mais vantajosa, o valor do terabyte, né? Então a máquina que começa já em 148 teras de módulo, nos mesmos 3 Us, nos mesmos 1.300 watts, né? E com uma taxa de 2 para 1, ele tem uma taxa de redução um pouco menor que a linha X, ele vai entregar aí 154 TB para armazenamento, né? Com as mesmas funcionalidades de segurança, os snapshots, enfim. Então vocês podem ver que o equipamento, assim, visualmente ele é o mesmo. Falando um pouco de alguns cases aí da VNX, eu não coloquei o nome das empresas aqui, mas privadamente a gente pode comentar. A gente tem cases de migração de storage de IBM, cases de migração de servidores com armazenamento em disco interno. Nós temos cases de migração de hiperconvergência VxRail, né, agora que está todo esse problema da VMware, né, da Broadcom. Então tem muitos clientes que estão saindo da hiperconvergência, indo para o storage tradicional, né? E aí cases que tem tanto a parte de replicação com ActiveDR, com 2 caixas, ou replicação assíncrona, né? Então, bem interessante. Temos cases de migração de Nutanix, de VMs de Hyper-V para VMware. Temos também cases de migração de Tripar, de MSA, de PowerVolt, né? Então tem todos os tipos de cases, todos os sabores, tecnologias, VMware, Hyper-V, SQL, Oracle. Temos um cliente que tem um Firebird, o maior Firebird do mundo também, rodando em Pure Storage, com replicação ativo-ativo. Então, assim, tem muita experiência aqui, muito case para trazer para vocês, né? Caso vocês tenham interesse em conhecer, conversar com os clientes, e etc. Falando então um pouquinho de Pure Accelerate, né? Foi o evento que
que a gente participou na semana passada, levou uma comitiva também de clientes conosco, né, para saber realmente as novidades aí. Essa aqui é uma visão, aí, uma fotografia geral, né, do evento, um evento que ele abriga mais ou menos em torno de 1.500 a 2.000 pessoas do mundo todo, né, e é o evento oficial da Pure Storage para trazer as novidades aí ao mercado, tá? Então, a informação que apresentaram no slide lá bateu com a informação da minha pesquisa, né, que atualmente a gente tem 175 zettabytes, né. Aqui traz algumas informações também, em média, o que pode gerar um downtime no mercado, né, em torno ali de 336 mil dólares por hora, né, no mercado, falando de 500 maiores empresas dos Estados Unidos e tal, né, e o que uma brecha de segurança pode causar, né, pode causar, às vezes, um prejuízo até 5 milhões de dólares, né. Aqui eles trouxeram, então, um pouco mais de essa questão da vida do storage, né, quais são os custos indiretos e ocultos da vida do armazenamento. Então, quanto custa provisionamento, quanto custa gerenciamento de performance, quanto custa upgrades e refreshes, quanto custa a questão da vida do backup e quanto custa essas integrações aí com a nuvem, né? Então, que a Pure ela traz uma imagem de fato de ser uma plataforma de armazenamento de dados, tanto on-premise quanto em nuvem, né? Falando então dos lançamentos, né, a gente tem um lançamento da FlashBlade, que é aquele armazenamento para IA, para arquivos, né, com altíssima performance. E tem o lançamento também da FlashBlade Exa, né, que isso aqui realmente é um pouco, às vezes, distante da nossa realidade, né, dos nossos mercados brasileiros, assim, né, talvez a gente tenha uma necessidade de uma máquina dessa, talvez num Bradesco, no Itaú, Santander da vida, enfim, ou no governo, né, no Serpro, né, mas a gente tem, assim, trilhões de arquivos, né, mais de 10 terabytes por segundo de throughput, realmente algo muito grande, né. A escalabilidade também é enorme. O FlashBlade ele opera um pouco diferente do FlashArray, porque cada lâmina, blade, né, uma lâmina, são servidores Intel. Cada lâmina dessa suporta 4 módulos. Então, cada vez que você faz o upgrade na FlashBlade e coloca uma lâmina nova, ele ganha também desempenho em I/O e interfaces, né? Então, ele cresce um pouco diferente. E até um tema bom para a gente começar a entender essa questão do armazenamento file para um futuro, né? Um bate-papo futuro. A parceria, então, com a Nutanix, né? Então, a Nutanix, nativamente, ela usa a hiperconvergência, ela usa os discos do próprio servidor para fazer essa replicação de dados. Então, eu compro lá 3 nós de Nutanix, vai ter processamento, memória, e o armazenamento ele está clonado entre os servidores, né? E o que acontece agora com a questão da VMware? A Nutanix enxergou uma possibilidade que seria se vender também como virtualizador, não só com a solução de hiperconvergência. Então, o cliente que quer ter agora a Pure Storage, a segurança, o desempenho e a performance, não quer trabalhar com necessariamente a hiperconvergência da Nutanix, pode optar pelo virtualizador da Nutanix, né? Então, existe essa parceria e está muito forte lá fora. Lançamento do FlashArray XL. O XL também é uma outra linha baseada em throughput, quando precisa ter uma entrada de dados muito grande, né? Então, 300 vezes mais I/O, 450% mais terabytes, né? Maior densidade, menor consumo de energia, né? Então, realmente estamos falando de máquinas realmente muito grandes, né? O Copilot, então, hoje, dentro da Pure Storage, então, eles estão lançando o Copilot dentro, integrado, né? Aonde o administrador, se ele está com algum problema de performance, por exemplo, em um servidor, ele pode perguntar dentro da Pure Storage, na plataforma Pure One, qual é o volume que está afetado, quando é que isso começou, se ele tem alguma sugestão para melhorar isso, né? Então está sendo integrada essa inteligência artificial já dentro do storage para ajudar a gente no dia a dia. E aqui a questão da plataforma da Pure, né? Então, hoje é possível adquirir uma Pure Storage, colocar dentro da empresa, on-premises. É possível rodar uma Pure Storage, o software, né? O Purity, que é o sistema operacional da Pure. É possível rodar uma Pure Storage dentro da AWS,
e dentro da Microsoft, da Azure, né? Então é possível. Então eu posso ter, por exemplo, dentro de casa a Pure Storage e um VMware. E posso ter um VMware, por exemplo, dentro da AWS, um VMware dentro da Azure e ter uma Pure Storage lá dentro e fazer a replicação. Eu posso rodar o meu ambiente lá na nuvem e posso rodar uma parte dentro de casa. Mas a plataforma de armazenamento ela é a mesma, né? E existe uma outra solução também, que é o Portworx, lá em cima, que é um software da Pure Storage, que é gerenciado também pelo Pure One, que é a plataforma cloud, que vai fazer todo o gerenciamento do armazenamento de containers, né? Então, o Portworx ele vai fazer backup de container, ele vai fazer gerenciamento, persistência de volume em containers, né? Então, a Pure ela está trazendo uma visão, ela está trazendo essa visão para os clientes assim: eu sou o teu parceiro dos próximos 10, dos próximos 20 anos de armazenamento. Não importa como que você quer armazenar? Quer armazenar arquivos? Tem solução. Quer armazenar em blocos? Tem solução. Quer utilizar containers? Tem solução. Quer utilizar Nutanix? Quer utilizar VMware? Quer utilizar Hyper-V? A Pure Storage tem a solução para armazenar, né? Então, essa é a visão de continuidade da empresa para o mercado. E aqui o lançamento, então, do módulo de 300 teras. Então, aquele chassi tradicional da Pure, ele tem a capacidade de colocar 20 módulos ali. E depois tem gavetas, né, dependendo do modelo. Então, imagina colocar 20 módulos de 300 tera. Então, a gente tem ali 6 petabytes de dados em 3 U's de altura e 1.500 watts de consumo de energia. Né? Praticamente o consumo de uma cafeteira Nespresso, né? Quando está tirando o cafezinho ali. Então, a densidade de informação, a simplicidade, os data centers eles estão ficando muito mais simples, né? Dentro de um servidor hoje, a gente consegue colocar até 8 TB de memória RAM. Então, hoje, com 3 servidores, uma Pure Storage, 2 suítes, tu coloca um data center gigantesco. Não ocupa nem meio rack, né? Então, simplificou muito aquela questão da nuvem. Muitas vezes o pessoal, vamos para a nuvem, porque é muito complexo, energia, etc. Então, simplificou muito a infraestrutura local e temos esse lançamento, então, do módulo de 300 teras, né? Esse aqui, ele é o fundador da Pure Storage, é o Cos, né? É chamado Cos, o apelido dele, né? Ele é um dos fundadores da Pure, ele é um dos responsáveis aí por toda essa inteligência, né? Uma pessoa super simples, ele está sempre de camiseta preta e bermuda, né? Então, os executivos estão de terno e ele está de camiseta preta e bermuda. Hoje ele não é o CEO da empresa, ele é o Chief Visionary Officer, é o cara que traz realmente a visão a respeito do futuro e das novas tecnologias. E a gente teve o prazer aqui de poder tirar uma foto com ele lá no evento agora em Las Vegas, né? Então tá aqui o Cos e o Matheus Finger, que é nosso executivo de contas aqui da VNX, né? O Matheus ele é pouco fã da Pure, olha lá o tênis dele lá, laranja, né? Então a gente teve o prazer aí de conhecer, ouvir um pouco e tirar essa foto aí com o Cos. Beleza, pessoal? É isso aí. Legal, Agradeço Everson. bastante. Estou aberto a perguntas, né, dúvidas. Estou à disposição de vocês. Legal, a gente fica à vontade de mandar as dúvidas para a gente. Se alguém quiser abrir o microfone, câmera aí também, fiquem bem à vontade. Me chamou bastante atenção essa novidade dos 300 tera, né? Talvez hoje a gente olhe com espanto de caramba, quanto armazenamento, né? Pensando, digamos, em um hardware tão pequeno para tudo isso, né? Exato. Mas É se a mais ou gente menos desse juntar, tamanho, assim, ó. exato, e se a gente juntar, talvez com aquele primeiro indicador que tu trouxe, né, Emerson, de cada pessoa gera de 1,5 a 3 GB por dia, né, Por de dia. dados. Então, percebam o tamanho da evolução, né? E daí, se a gente for juntar em toda a questão assim, do tempo, o que lá atrás um disco para ter 2 GB era algo gigantesco, né? Já virou um pendrive. Hoje nem pendrive mais tem desse tamanho, né? Então, talvez lá na frente a gente vá olhar para isso como se fosse nada diferente, né? Ó, Mas para os dias de hoje. esse aqui é um módulo antigo da Pure. Eu fui pegar ali na nossa Pure aqui, no nosso escritório. Né? Ele não é um módulo novo, é um módulo antigo, mas pode ver que o tamanho dele permanece o mesmo. Então seria algo desse tamanho aqui com 300 teras de armazenamento.
Legal. Hoje um apenas desses já suporta muitas empresas, né? Muita Muitas empresa. empresas. Exato. E isso é legal também. A gente tem os equipamentos para fazer teste, homologação, né? Se os clientes tiverem interesse em conhecer, quiserem ter uma Pure Storage também dentro da sua empresa, quiserem homologar, colocar ali seus dados por uma semana, 2 semanas em cima de uma Pure Storage para ver, né, qual é a performance, o ganho, a taxa de redução, né? Eu sempre brinco assim que para comprar uma camiseta a gente experimenta, para comprar um storage de 500 mil o pessoal não experimenta, compra no PowerPoint. É. Né? Então pode contar com o nosso apoio aí, se caso queiram fazer uma homologação, um teste, ver na prática, ver essas funcionalidades de segurança. A gente tem os equipamentos para poder fazer esse processo. Legal. E para os guardiões, né, que estão em momentos aí de pensando, né, em refresh tecnológico, ou para esse ano, ou para 2026 já, o Everson, ele também está no grupo dos guardiões, né, na nossa comunidade. Então, vocês podem chamar ele. Hoje a gente consegue também, né, aproximar aí de vocês para os projetos de armazenamento de dados ali na sequência também. Everson, vi que o pessoal não trouxe novos questionamentos aqui. Alguns foram durante, né, o tema que tu trouxe para a gente. Mas eu queria trazer um ponto um pouco provocativo aqui para pegar uma opinião tua, né? O que tu diria para um profissional que ainda acha que armazenamento é tudo igual e só vê o preço por terabyte, por exemplo? Olha, eu já vi várias coisas no mercado, né? Mas eu acho que uma das piores coisas hoje é muitas vezes o profissional de TI ele efetuar uma aquisição importante dentro da empresa, né? Então ele foi lá, ele fez o projeto, etc. Fez uma aquisição equivocada e às vezes fica 3 a 5 anos sofrendo com aquilo ali e não pode contar para ninguém. E não consegue dormir com a cabeça no travesseiro, né? Então, essa questão assim realmente do dia a dia é muito importante esgotar essas possibilidades, olhar o mercado e também ter compartilhamento de responsabilidades, né? Hoje os profissionais de TI eles têm uma importância muito grande, mas nem sempre eles sabem que essa área é importante para o negócio, né? Então sempre que vocês forem tomar uma decisão, não eliminem possibilidades, levem as possibilidades para cima, compartilhem com o seu gestor, né? Daqui a pouco vocês vão analisar 10 possibilidades, mas assim levem 3 possibilidades, 2 possibilidades para sua camada de gestão, né? Porque muitas vezes a gente acaba comprando com o bolso, nosso bolso. E às vezes não é o que a empresa realmente quer. Então, tomar uma decisão equivocada pode ser que vocês venham a sofrer 3 a 5 anos com isso, né? Então, o armazenamento é muito importante. Ele é a última linha de defesa da empresa. Então, falhou o EDR, falhou o XDR, sabe? Falhou o firewall, etc. Tudo isso falhou. E aí o hacker roubou a senha de admin do domínio, não tem multifator, ele conseguiu. Ele vai acessar tudo primeiro, depois que ele tiver acesso a tudo, ele vai parar todos os seus serviços, geralmente uma quinta-feira, 1 da manhã, e vai parar todos os serviços de banco de dados, tudo que está em utilização, vai destruir o teu servidor de backup, vai fazer toda a criptografia dos dados, e aí vocês precisam dessa última linha de defesa, que é o armazenamento, que pode ser a Pure Storage e pode ser também um backup, né? Em outro equipamento, enfim, ou fita, etc. Vocês precisam dessas linhas de defesa. Então, pagar $1 o gigabyte ou pagar 1,20 o gigabyte pode ser daqui a pouco a diferença de ter a empresa salva em 30 minutos, 1 hora, ou ter que ficar amargando um restore de 1 semana, né? 1 semana, 2 semanas parado, com perda de dados, de informações. Legal, maravilha. O Leandro colaborou com a gente aqui. Ele colocou o seguinte: complementando a fala do Everson, avaliar riscos versus impactos versus restabelecimento do ambiente. Isso ajuda na decisão junto ao board. Perfeito. Perfeito, isso aí. E uma coisa, às vezes a gente fica assim, não, mas o diretor não entende. Dinheiro, eles entendem.
Eles entendem dinheiro, parada, ficar fora do ar. Nós atendemos muitas indústrias aqui, né? E a indústria geralmente assim é uma coisa muito complexa. Tem uma linha de produção, tem muita gente envolvida, tem logística, caminhão, faturamento, balança, tem muita coisa envolvida, né? E o TI é mais ali um ingrediente nessa toda essa orquestra, mas ele é o ingrediente que pode inviabilizar a empresa toda, né? Então muitas vezes a gente tem prejuízos aí de 200, 300 mil reais por dia só de folha de pagamento. Fora o que se deixou de pagar, o que deixou de receber, o que deixou de faturar, né? Então, o parada é igual a prejuízo. Então, tudo que reduz a parada, o pessoal da diretoria entende. Maravilha, legal. Show de bola. A princípio, nenhum questionamento novo, acho que foi bem importante toda a tua fala, né? Toda a apresentação aí, um tema muito pertinente e realmente para mostrar toda essa, não somente o que a gente tem, né, nos dias de hoje aí de possibilidades, mas também o que vem pelo futuro também, né? E possibilidades aí que a gente consegue estar enxergando não apenas na parte de armazenamento, mas como que ele nos ajuda também em toda essa camada de proteção, de segurança, né? E de acompanhamento. Bacana. Legal, gente. Eu agradeço imensamente o convite, agradeço o espaço aí para poder falar para os guardiões, estou sempre à disposição. Posso preparar novas apresentações aí de todos os temas que eu tenho conhecimento, estou disponível aí, Brian, se tiver, fica bem à vontade. E fica aqui meus contatos também, se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, estou à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado, obrigado aos amigos aí, estou dando uma lida nos participantes aí, tem conhecidos aí de longa data, obrigado aí por me ouvir mais uma vez. Legal, o pessoal aqui falando, né? Grande Everson, muito conhecimento a contribuir com a comunidade. O André comentou pra gente que baita tema e com um cara que conhece, né? Por história de diferenciado. E o pessoal sempre trazendo assuntos sempre pertinentes. Abraço. Legal, sempre bom ver a comunidade engajada com a gente aí. E claro, né? A gente tá praticamente num ecossistema aí que muita gente se conhece, então é sempre bom ter esses feedbacks aí também. Everson, vou te agradecer imensamente aí por ter aceitado nosso convite, ter estado com a gente nessa 1 hora e pouquinho aqui, né, passando esse tema, esse conteúdo aqui, bem pertinente para toda a comunidade. Tenho certeza que a gente vai ter outros momentos juntamente contigo aqui, né, trazendo mais conhecimento para os nossos guardiões também. E a todos os guardiões que estão com a gente no dia de hoje, né, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença de todos. E lembrando que toda quinta-feira, das 10 às 11, a gente tem um horário marcado aqui para estar trazendo este outros, né, conhecimentos aí para todos vocês, com aquele objetivo padrão, né, de ajudar vocês também a conhecer um pouco mais de produto, de tecnologia, entender um pouco mais sobre segurança da informação, né, como um todo, ver o que o mercado está visualizando e, claro, apoiar aí no crescimento dos negócios, no amadurecimento do nível de maturidade, né, de segurança da informação também, e sempre buscando levar isso de forma estratégica para vocês, tá certo? Everson, obrigado de novo pela tua presença. Logo, logo a gente marca outros momentos aqui contigo também. E Guardiões, até a próxima quinta que a gente se vê então aqui nos Guardiões Talks. Show de bola? Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, prazer.